Salve, salve, amigos e amigas! Muito bem-vindos! Será que a gente escolheu nascer no século XX ou no século XXI? A psicóloga americana Ellen Van Ba escreveu o livro Life Before Life, Vida Antes da Vida. E lá ela conta que ela hipnotizou 700 pessoas de uma costa a outra dos Estados Unidos, pessoas de diferentes raças, religiões, diferentes condições sociais e intelectuais, e ela lhes fez umas perguntas enquanto hipnotizadas. Se elas conheciam seus pais antes de nascer, se elas escolheram o sexo para a próxima encarnação e por que quiseram nascer no século XX, porque essa pesquisa foi feita no século XX. E 51% dessas 700 pessoas tinham escolhido reencarnar no século XX por causa do grande potencial de engrandecimento espiritual. E aqui nós vamos transcrever algumas respostas desta pesquisa. Escolhi o século XX porque é o período de mudança na Terra e de elevação dos níveis de consciência. Escolhi este período porque será grande a expansão da consciência na segunda metade do século XX e poderei aprender muito. Escolhi o século XX porque este será a aurora de uma nova era de conscientização e muitas, mas muitas almas atingirão a transcendência para outros planos de harmonia. Escolhi a segunda metade do século XX para vir, porque espíritos mais avançados estão nascendo e está ficando mais próxima à obtenção da paz mundial e do sentimento de naturalidade total da humanidade. Escolhi este período de tempo porque é o novo berço de uma ideia de ouro. Escolhi a segunda metade do século XX porque a evolução da humanidade será rápida nesse período de tempo. Escolhi a segunda metade do século XX por causa da transição da história do ponto de vista religioso para o científico e no fim desta época haverá esclarecimento espiritual. E comenta a doutora Ellen, minha estimativa de que os pacientes descreveriam a última metade do século XX como um período de vida difícil não se confirmou pelos relatórios. Apenas 4% disseram que haveria dificuldade. E Otávio Caumo Serrano escreve na Revista Internacional de Espiritismo, o número que veio, a lume em junho de 1999. E referindo-se à pesquisa da doutora Ellen, escreve o Octávio: estamos num período de catarse, da separação do joio e do trigo para receber a alvorada dos tempos felizes. E olha que interessante, escreve Octávio, o mal que sempre foi crônico atinge hoje estados de agudeza, se tornou agudo para ser definitivamente debelado. Os melhores ficarão por aqui e os outros serão deportados. O processo não é físico, é espiritual. Ninguém será deportado num navio, num avião ou numa nave espacial. Reencarnará em mundos mais atrasados do que a Terra para aprender por meio do serviço ao próximo. E muitos pacientes também da doutora Ellen, naquela condição de estarem hipnotizados, responderam: escolhi a segunda metade do século XX porque são chegados os tempos em que a mulher exercerá liderança nesse período. E a pergunta da pesquisadora não falava especificamente
em segunda metade do século XX. Perguntava apenas se essas pessoas haviam escolhido nascer naquele século, né? No século XX, porque a pesquisa foi feita no século XX. E Octávio Serrano comenta: após 1950 já entramos num novo tempo. Na segunda metade do século XX e também agora, mais ainda, né, no século XXI, os avanços de cada século, de cada década, são maiores do que os de cada século ou mesmo milênio nos períodos anteriores. Então nós que estamos aqui, né, se escolhemos ou se nos foi imposto a reencarnação, encarnar, mas aproveitemos essa oportunidade maravilhosa, esses tempos de ouro, esses tempos de catarse, de transição planetária, de oportunidade de aprimoramento espiritual. Amigos queridos, agradeço muito a todos que estão aqui conosco e até a próxima.